E aí, gente, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Alessandro, do Casal do Centro, o Sandro está no trabalho e o vídeo de hoje vai ser comigo. Hoje é o nosso primeiro vídeo do ano que eu estou gravando para vocês e vai ser um vídeo um pouco diferente. Todos os outros vídeos anteriores eu sempre comentei algumas coisas da minha vida, o Sandro sobre a vida dele, e uma das coisas que ainda eu não falei foi a minha trajetória de quando eu morei nos Estados Unidos. Foi um tempo da minha vida antes de eu conhecer o Sandro. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês um pouquinho de como era a minha vida lá, quando eu fui, o tempo que eu voltei, o que eu trabalhei lá. Então eu vou comentar um pouquinho para vocês em relação a isso, porque muitos inscritos pediram para eu fazer um vídeo sobre essa situação. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, e hype muito para que a gente consiga ter mais alcance e o YouTube distribua para mais pessoas, certo? Muito antes de eu conhecer o Sandro, eu vivia na minha vida normalmente, enfim, e eu já tinha ido passear algumas vezes nos Estados Unidos. E uma dessas vezes, eu fui convidado para trabalhar e viver lá. Lógico, você tem que pensar muito, é uma mudança muito drástica, você está indo para um lugar que você não conhece nada, você não fala a língua, que é o pior de tudo. Eu tinha pessoas que iam me ajudar de início, mas você fica meio assustado. E uma dessas indas e vindas de passeio, eu tinha ido no início de 2015, a minha última vez que eu fui a passeio. E aí chegando lá, eu recebi essa proposta de ficar ou voltar futuramente para trabalhar nos Estados Unidos. E foi o que eu voltei para o Brasil, fiquei pensando, amadurecendo a ideia. Isso foi em 2015, tá? E naquela época, estava bem difícil aqui, Tava tudo muito caro, enfim, a gente estava vivendo uma situação bem difícil. O salário que a gente trabalhava, no caso eu trabalhava numa empresa, eu era assistente administrativo dessa empresa, eu tinha até que um bom salário, mas nada equivalente ao que eu ia ganhar lá. Aí eu voltei para o Brasil, isso foi em maio, e aí amadureci a ideia. Em maio, junho, julho, em agosto eu decidi, vou embora para os Estados Unidos. E aí começou toda aquela situação, peço a conta da empresa, não peço, enfim. Cheguei ao dono da empresa, que eu trabalhava aqui em São Paulo, a gente conversou tudo, e ele me desligou da empresa, me dispensou. Pagou tudo que eu tinha que pagar, para mim foi muito bom, porque eu precisava de dinheiro imediato para mudar daqui para um outro lugar, mesmo eu já tendo aonde morar lá, eu já ia com emprego garantido, mas você tem que ir com algum dinheiro, porque é meio complicado. E aí foi que eu fui para lá. E aí comecei a me organizar aqui, me desfazer das minhas coisas que dava para se desfazer, organizar mala, organizar viagem, documentação, papapá. E fui. Embarquei aqui aproximadamente no início de setembro. Aqui a gente já estava entrando na primavera e lá já estava entrando no outono. Então eu já cheguei numa época que já estava começando a esfriar. Não estava tão frio, mas já estava começando a esfriar. E aí fui. Embarquei aqui em São Paulo num domingo, à noite. Desembarquei lá nos Estados Unidos, era 6 da manhã, já de segunda-feira. Uma amiga foi me buscar no aeroporto, que é onde eu fui morar, na casa dela, onde eu morei todo esse tempo enquanto eu vivi lá. E aí foi assim, foi tudo muito rápido. Me pegou no aeroporto, nós fomos para a casa dela, deixei minhas malas, tomei um banho, tomamos um café. E ela falou, agora a gente vai sair porque a gente tem que organizar as coisas para você, porque você já começa a trabalhar amanhã. Aí eu falei, mas como assim eu começo a trabalhar amanhã? Eu tinha noções básicas de inglês, eu não falava fluente, eu entendia algumas coisas que as pessoas falavam, mas eu particularmente não falava absolutamente nada. Morria de medo e vergonha de falar errado. E ela falou, mas a gente vai sair agora porque a gente vai comprar o teu carro. Falei, como assim? Falei, já vou ter que gastar o dinheiro que eu acabei de trazer? Poxa, eu não queria gastar. Só que a cidade que eu fui morar lá, eu morava no estado de New Jersey, que era divisa com Nova York, da cidade de Nova York e do estado de Nova York. Porém, todos os lugares de New Jersey tem ônibus, não igual em São Paulo, mas é completamente diferente, só que eu precisaria de um carro para trabalhar, porque você não consegue se locomover a pé, porque
é tudo meio muito longe. Eu morava perto do serviço, mas ao mesmo tempo eu não morava. E aí nós saímos, ela me levou numa agência de carros usados na época, de um amigo dela, e eu acabei comprando um carro. Quando eu vi o carro que eu comprei, eu desacreditei. Eu falei, não, gente, é impossível. No Brasil, eu jamais iria comprar um carro nessa situação, nesse porte e nesse valor. E já saí do lugar dirigindo, dali para casa dela, morrendo de medo, mas enfim, fui. E aí a gente pensa, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou me acostumar a dirigir aqui? Como é que vai ser o meu convívio com as pessoas onde eu vou trabalhar? Porque aqui eu trabalhava no escritório, e lá não, lá é completamente diferente. Eu ia trabalhar num lava rápido, que lá eles chamam de car wash, e eu não conhecia ninguém. O dono do car wash era amigo dela, o dono era mexicano, então todos os funcionários dele, ele tinha funcionários americanos, mas ele tinha funcionários brasileiros, mexicanos, tinha funcionário cubano, só tinha hispano naquele lugar. Então para mim era facilitar a facilidade da língua, do espanhol para o português não ia ser tão difícil, mas eu tinha que aprender o inglês, porque eu precisava me locomover no lugar, né? Porque quem vem lavar os carros no lugar não era só hispano, eram americanos, né? E aí minha vida começou. E aí no dia seguinte, na terça-feira, já fazia só um dia que eu estava lá, eu fui para o trabalho, morrendo de vergonha e de medo, porque eu não conhecia nada, né? Só que eu achava que eu ia ter que ficar lavando o carro o dia inteiro, e só que não. Os lava-rápidos lá são muito diferentes. É como se fosse uma carretilha que você encaixa o proprietário do veículo, né? Coloca o carro em cima dessa carretilha, entra dentro de uma máquina, essa máquina molha, essa máquina joga o sabão, vem outras máquinas ensaboa e já sai seco o carro do lugar. Aí vai para um pátio e lá tem os garotos que faz a higienização interna, né? Aspira, limpa, tira pó, é tudo muito rápido, em 10 minutos isso está pronto. Só que a minha função lá era ficar sentado atrás dessa máquina, atrás de um vidro, vendo esses carros passarem, para ver se estava sendo bem lavado, se não estava, tinha que mandar voltar e ir para a esteira lavar de novo. E assim foi minha trajetória todo o tempo que eu fiquei lá. Então eu trabalhava das 8 da manhã, por volta de até 6 da tarde, porque já como era outono e inverno, escurecia muito rápido. Era 3 da tarde, já era noite. Só que o Lava Rápido funcionava até às 18 horas. E aí passou, né? O tempo de outono foi tranquilo, porque não nevava, era frio, mas dava para trabalhar. Aí entrou o inverno. Entrou o inverno e mesmo assim, sem neve, ainda dava para trabalhar normalmente. A gente não ganha o nosso dinheiro, porque não sei se vocês sabem lá, o salário ele é pago semanalmente. Ele não é igual no Brasil, que nós ganhamos mensal. Eu trabalhava de segunda a domingo, na segunda-feira consecutiva, eles me pagavam aquela semana. A semana de trabalho, mais as caixinhas que a gente ganhava, que era dividido entre todos os funcionários daquele lava rápido que eu trabalhava. E assim minha vida foi. Aí chegou o inverno pesado que começou a nevar. Quando começa a nevar, automaticamente ninguém lava carro, você não consegue nem sair de casa. E aí eu vou continuar a história para vocês entenderem como que é a vida da gente vivendo num lugar que você trabalha num campo aberto e que não é fechado. De repente eu me vejo no inverno total, começando a nevar, e ainda bem que todo o dinheiro que eu ganhei nesse tempo, antes de começar o inverno pesado, você se organiza, né? Eu ajudava na casa que eu morava, pagava as minhas contas, eu conseguia me organizar, né? Manter o meu carro, combustível, pagar as taxas que se pagava uma vez por ano, enfim, vida que segue. E aí, na época do inverno, que eu não conseguia trabalhar no Lava Rápido, essa mesma pessoa me conseguiu para trabalhar num outro lugar, só que era um restaurante fechado. Só que para ir até o local, você tem que ir de carro. E quando nevava muito, o restaurante nem abria, porque você não tem condições de chegar. Só que eu consegui fazer alguns bicos de alguns dias nesse lugar, que pagava-se muito bem, né? Não pagava mal. E eu trabalhava só 6 horas por dia nesse restaurante, porque era por turma, era dividido por turmas de pessoas. Como eu não falava inglês fluente, então eu não trabalhava nada em atendimento. Eu trabalhava simplesmente na cozinha, pegando pratos, colocando dentro de uma máquina gigante, e essa máquina
fazia o trabalho dela. Então a minha obrigação era colocar na máquina, tirar da máquina. Isso não era eu, era todo mundo. Lá eu trabalhava com brasileiros, eu trabalhava com cubano e todo mundo com alta formação. Eu trabalhava com advogado, com engenheiro, com professor. Então, assim, eram pessoas que já tinham profissões em seus países, seja no Brasil ou qualquer outro país, mas que lá, infelizmente, você faz aquilo que aparece. Só que o americano, ele não existe o preconceito. Ah, porque você trabalha no supermercado ou no restaurante, você é melhor ou pior que ninguém. Não. O americano em si, ele adora status, né? Trabalha no restaurante, ele é o dono. Se ele trabalha numa empresa, ele trabalha no escritório, ou ele trabalha num banco. Obviamente, né? Ele é nativo do país, ele estudou para aquilo. Não que a gente não possa, mas para que eu pudesse validar algum diploma que eu tivesse no Brasil, eu teria que primeiro ter o Green Card americano, me naturalizar americano, ou melhor, só com o Green Card eu já conseguiria falar inglês fluente, enfim, tentar validar o meu diploma para daí sim eu tentar conseguir trabalhar na parte administrativa. Só que para mim não era interessante, eu não queria. Por que eu não queria? Porque eu ganhava muito bem fazendo o que eu fazia. No Lava Rápido, nesse período que foi os primeiros 6 meses, que era mais frio, eu ganhava em torno semanal de $1.000 a $1.200, fora a gorjeta que eles pagavam pra gente, que era muito boa. Desse dinheiro eu conseguia guardar dinheiro, pagar as minhas contas lá, comer, abastecer o meu carro, ajudar onde eu morava. Então, assim, você vê o seu dinheiro não só render, você vê o fruto do seu trabalho fluir e ter grana. E naquela época, eu já tinha conta bancária aqui no Brasil, porque eu não fechei minhas contas aqui, e lá existe um aplicativo que você depositava o seu dinheiro em dólar, dali eu conseguia mandar para o Brasil até $5.000 por semana, melhor, por dia. Lógico que eu não mandava isso por dia porque eu não ganhava isso, eu mandava uma vez por semana. Então no comecinho, esses $1.000 e poucos que eu ganhava, eu conseguia mandar todo mês para o Brasil, em média de $600 a $700. E aí o tempo foi indo, né? E eu saía sozinho. Eu ia para mercado, eu ia para shopping, eu ia comer fora e eu conseguia me comunicar. Eu perguntava, eu pedia, ele super atendia. Eu ia viajar para cidades próximas para conhecer com os meus amigos que eu fiz lá. Conheci muito lugar, conheci muita gente boa. Porque o americano é o tipo da pessoa assim, ele é super desconfiado. Ele acha que o hispano totalmente, todo mundo é ilegal e não é assim que funciona. Mas só que quando ele se afiniza com você, seja brasileiro ou não, ele realmente confia em você e vai te dando mais, né, credibilidade para trabalhar, mais credibilidade de você ganhar mais dinheiro. E graças a Deus, tanto no Lava Rápido quanto no restaurante que eu passei, eu tinha um bom relacionamento com os donos. Eles eram assim, gostavam do meu trabalho. Às vezes o dono do Lava Rápido deixava na minha responsabilidade de um outro rapaz para abrir e fechar. Então assim, eu tinha uma vida normal. E aí quando você fala, será que eu vou me adaptar lá? Gente, eu falo para vocês, eu me adaptei, parecia que eu já tinha nascido e vivido naquele país a minha vida inteira. Porque tudo que é bom, não só financeiramente, mas estruturalmente, na área de segurança, você se adapta com muito mais facilidade, né? E é muito bom. Nesses 6 primeiros meses foi a minha adaptação. Então, para mim, já parecia que eu tinha nascido e morado nos Estados Unidos a minha vida inteira. E dali eu comecei a viajar. Eu ia para Nova York, eu ia conhecer os lugares, eu ia para outras cidades. Tem muita fazenda lá, que né, eles chamam de farm, que são fazendas para nós. Que eles plantam frutas, verduras e legumes. Então você vai nesses lugares e você compra por um determinado valor, ele te dava uma cesta e falava, olha, o que você encher nessa cesta você vai pagar $10. E ali eu ia, você pegava frutas, verduras, legumes, o que você quisesse. Então assim, era muito legal, né? Eu conheci muita gente legal. Às vezes a gente se reunia na casa de alguns amigos que eram ou mexicanos ou até mesmo americanos, e às vezes eu fazia alguma comida brasileira, tipo brigadeiro, que eles não conheciam, coxinha, torta, algumas comidas que é mais locais da gente aqui. Nossa, eles adoravam. A primeira vez que eu fiz salada de maionese, que né, você coloca os legumes e tal, eles acharam aquilo fantástico. Eles nunca tinham comido aquilo, pelo menos o pessoal que eu conhecia. E aí eu inventei de fazer churrasco uma vez na casa de um deles. E o churrasco americano, gente, é assim, é aquilo que a gente vê em filme. Salsicha e hambúrguer. Eu falei, não, no Brasil nós fazemos churrasco com carne, e a carne lá é muito cara. Só que a gente se reunia, a gente comprava no mercado e a gente fazia na casa de um deles.
eles ficavam encantados, porque, tipo, eles jamais imaginariam que no Brasil o churrasco era feito com carne normal, com linguiça, com frango, enfim. A gente trocava informações de cultura, de comida, de experiência de vida. E assim o tempo foi seguindo. E aí essa minha amiga falou, eu acho bom você tentar fazer um curso de inglês aqui para melhorar o teu inglês. De repente você conseguir um trabalho melhor, eu consigo colocar você para trabalhar comigo, e você trabalhando comigo onde eu trabalho, você vai ter uns ganhos maiores, enfim. E aí ela me apresentou para uns amigos dela que eram médicos, mas que eram americanos, e eles davam aula de inglês para hispano, numa igreja católica perto de onde eu morava. Então eu trabalhava durante o dia, saía do trabalho, ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa e ia para essa igreja, que eles tinham várias salas. E eles davam aulas de noções básicas de inglês, né? Tanto conversação quanto a escrita. Mas eles pegavam muito mais a conversação, que é o que você precisa mais para se locomover e se falar naquele país, né? E aí foi o que eu me soltei um pouco mais. Não fiquei fluente, 1000%, não fiquei. Mas era melhor, porque eu consegui no mercado sozinho, que eu já ia, eu usava Google Tradutor para tudo, quando eu não entendia o que eles falavam. Mas depois que eu entrei nesse curso de inglês, que era gratuito, que eu não pagava nada, eu me soltei mais. Aí comecei a falar um pouquinho melhor, sair para os lugares, eu sabia pedir, comida, mercado, até no cinema eu ia, porque me falavam, vai no cinema, assiste filme aqui, porque você vai ficar só ouvindo inglês e vai facilitar você aprender. Eu cheguei algumas vezes, mas às vezes eu ficava meio perdido. Mas era diferente, eu ia, né, fazia passeios, frequentava muito outlets, porque lá, assim, é absurdo, é discrepante o valor do que você paga aqui e o valor que você paga lá. Lá você vive muito melhor. E assim foi. Aí, de repente, me chega o verão, né, primavera, outono, inverno, aí chegou a primavera deles. E aí começa a melhorar e esquentar. Quando chega a primavera, no Lava Rápido, você trabalha muito mais. Você entra por volta de 8 horas da manhã e geralmente o Lava Rápido fecha 9, 10 horas da noite, no primavera-verão. Por quê? Porque diferente do inverno, 3 da tarde, outono e inverno, já é noite. E no verão, 9, 10 da noite está começando a escurecer em Nova Jersey. E eu achava aquilo no máximo, que tipo 8 horas da noite estava um puta de um sol. E um calor assim insuportável. Então eu trabalhava mais, mas eu também ganhava muito mais. E aí foi quando eu comecei a juntar mais dinheiro, porque eu estava tirando quase $2.000 semana. Coisas que aqui no Brasil eu não ganhava isso, né? Eu não ganhava isso nem por mês, quanto mais semanal. E minha vida foi indo. E eu não pretendia de forma alguma voltar para o Brasil, a não ser para passear, ver minha família, enfim, porque lá eu estava indo, né? Estava deslanchando. E eu fui trabalhando. E aí, nesse período, eu achei melhor eu sair da casa dessa minha amiga e tentar morar sozinho um pouco. Só que eles não queriam que eu saísse, porque ela falava, não tem por que você ter esse gasto, você já ajuda aqui dentro. Eles eram super solistas comigo, eram amigos de verdade. Eu acho que quem sai do seu país para ir para um outro país e enfrentar com a cara e a coragem, quando você não conhece ninguém, você não tem um apoio, já é super difícil. Quando você tem, é difícil, mas a facilidade ajuda, porque eu me senti um pouco seguro, né, de estar com pessoas que eu conhecia. E aí resolvi mudar esse plano, não sair de lá, continuei lá. E fui ficando. Ali eu trabalhava no Lava Rápido, às vezes fazia alguns bicos nesse restaurante que eles me chamavam. E aí eu tinha um amigo que de final de semana, quando eu não trabalhava de domingo, ele trabalhava em alguns bairros lá, eu morava em New Jersey, tinha muitos bairros que eram de judeus. Não sei se vocês sabem, os judeus nos Estados Unidos, eles são uma classe alta, muito grande financeiramente de dinheiro. E eram condomínios de casas, assim, monstruosas, que tinham jardins imensos. E esse meu amigo, ele fazia bico de sábado e domingo, ele oferecia o serviço para essas casas de cortar grama, que você sentava num carrinho, fica andando e vai limpando, vai cortando literalmente a grama. E ele fazia isso sozinho. E esse trabalho começou a aumentar demais. E aí ele me chamou e falou, Alessandro, você não quer trabalhar de domingo comigo? O que você fizer das casas é seu. Eu te dou o maquinário e você faz. Ele me ensinou como é que era sentar e dirigir um carro, que não tinha segredo, e de domingo eu ia. Então ainda fora todo o dinheiro que eu ganhava no Lava Rápido, no restaurante, eu tinha esse pequeno bico, às vezes 2 ou 3 domingos por mês, que ele me pagava, que eu conseguia tirar às vezes $600, $700, que já era uma puta de uma grana.
E isso eu fui juntando dinheiro e sempre mandando para o Brasil. Chegou uma hora que eu olhei na minha conta, em tipo 15 dias, eu tinha quase 70, 80 mil reais, coisa que aqui eu não juntava trabalhando um ano. Nunca conseguia juntar isso. E aí você fica extremamente capitalista, porque vocês sabem, o americano ele é muito capitalista, né? Ele não é uma pessoa que ele gosta de você, ele dá valor, só que a vida dele é trabalhar, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. E assim por diante. E aí você meio que entra na vibe dos americanos, porque a minha vida era trabalhar. Eu passeava, eu me divertia, eu frequentei culinária de restaurantes lá de N partes do mundo que jamais eu frequentaria aqui em São Paulo. Eu comi em restaurante francês, restaurante italiano, restaurante turco, restaurante alemão, restaurante da Indonésia. Então, assim, que são coisas que você tem acesso aqui em São Paulo, mas que é muito mais caro. E lá o preço era assim, era ilusório. Eu comia muito bem, bebia muito bem, tinha uma qualidade de vida boa e era espetacular. Agora eu vou falar para vocês um pouco da parte da segurança. O que eu me admirei no início, eu ficava assustado, mas depois eu me adaptei. Que é aquilo que eu falei para vocês. O que é bom, a gente se adapta facilmente. Eu ia no supermercado e eu via que as pessoas elas não travavam os seus carros, né, no estacionamento. Mercado, em shopping, parando na rua, eu falava, gente, mas vão roubar o carro dessa pessoa. E aí eu comecei a ver que era assim, era natural deles. Porque a gente sabe, né? Aqui a gente em São Paulo jamais vai deixar o teu carro aberto, seja em qualquer lugar que seja, que você vai chegar e não vai ter nenhum carro e nem nada dentro, né? Se tiver, é uma sorte sua. Só que lá não. Lá a segurança e o respeito é tão grande. Não vou dizer que não existe ladrão lá. Deve existir. Eu, particularmente, nunca presenciei nenhum assalto, nenhum roubo, nem nada disso. Mas o ladrão de lá, ele não é tão burro ao ponto do ladrão brasileiro. Porque ele sabe que se ele for roubar um carro ou assaltar alguém à mão armada, ele vai para a cadeia. Quer queira, quer não, lá ele vai para a cadeia de qualquer forma. Então, isso é muito seguro. Eu morava numa cidade que eu andava a qualquer horário do dia e da noite, seja a pé, com telefone, gravando vídeo, conversando, ligando. Eu ligava com minha família aqui no Brasil 4, 5 vezes por dia em chamada de vídeo, às vezes de madrugada, eu andando na rua, quando estava muito calor. Então, assim, a segurança lá é, assim, ao meu ver, 1000% muito maior do que a gente tem aqui hoje no Brasil, claro, né? Eu ia no mercado e não fechava carro, eu ia no shopping, cansei de ir deixar o meu celular no console do carro e lembrar, eu já estava dentro do shopping, e voltar depois de um tempo, meu celular estava do mesmo jeito. Então, assim, ninguém mexe, né? O respeito, né? A cultura do lugar, isso é cultural, né? Então, assim, você se adapta facilmente nos ganhos financeiros, na segurança, na tranquilidade, né, de você conquistar as coisas com muito mais facilidade. E assim eu fui vivendo. As pessoas que eu conhecia, sempre um ajudando o outro, né, foi me adaptando melhor com os lugares, e aí parecia que a minha vida já era ali. E aí eu voltei para o Brasil para viver, né, para voltar a ver a minha família, enfim. Fiquei aqui acho que 15, 20 dias e voltei novamente à segunda temporada. A segunda temporada eu voltei fazendo as mesmas coisas, morando no mesmo lugar, trabalhando com as mesmas pessoas, mas sempre visando dinheiro, porque às vezes eu não queria nem passear. Teve uma época de verão lá que eu trabalhava de segunda a segunda, eu nem folgava, porque eu queria dinheiro, eu queria juntar grana de qualquer forma, para quando eu voltasse para cá, comprar alguma coisa, ter um carro bom, comprar de repente um apartamento, enfim, fazer alguma coisa que me desse retorno. Como todo mundo que vai para lá e quer voltar para o Brasil, vai com esse intuito de ganhar dinheiro e voltar. Só que ultimamente as pessoas que têm ido, né, principalmente a pessoa que quando ela é solteira, que facilita as coisas, nem sempre ela quer voltar. Eu conheci muitos amigos na época que eu estava lá, que eram solteiros e que estão lá até hoje, né? Já conseguiram se naturalizar, são americanos e fala: Brasil, eu vou para passear, para ver amigos e famílias, mas tipo morar, eu não quero mais. Só que é difícil, né? Você ficar longe de todo mundo que você gosta, por mais que você construa, né, um novo vínculo com outras pessoas, igual eu construí, mas você sente falta, né, de família, de mãe. No meu caso, eu tinha minha mãe, eu tinha minha avó, eu tinha os meus amigos, enfim. Você, né, tem uma hora que bate uma solidão assim, você fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Aí, de repente, você volta a pensar de uma outra forma e fala, não, eu estou fazendo aqui o quê? Estou ganhando dinheiro, né? E eu ganhava, não posso reclamar. Eu acho que financeiramente
eu ganhava muito mais dinheiro do que muita gente que trabalha aqui no Brasil, engravatado. Tipo, se o cara ganhava 30 mil reais aqui por mês, eu fazia isso lá às vezes em 2 semanas, às vezes em uma, dependendo. E peguei muita amizade com brasileiros que iam lavar carro no Lava Rápido, que já viviam lá há muito mais tempo. Eu conheci algumas mulheres que elas trabalhavam com faxina, que chama de house clean lá, só que elas não eram a faxineira que limpava. Elas montaram a empresa de faxina e elas davam trabalho para brasileiros e hispanos. Então, assim, as pessoas elas crescem e evoluem muito rapidamente lá. Basta não ter preguiça e ter vontade de trabalhar. Porque é uma coisa que o americano não tem, é preguiça de ganhar dinheiro. Ele pode não querer trabalhar no serviço braçal, como 90% deles não gostam, mas ele é muito capitalista. O negócio dele é ver dólar entrando. Quanto mais dólar entrar, melhor para ele, né? E assim, na época que eu morava lá, e assim na época de hoje. Só que quando eu morava lá, né, eu estava na época do governo Obama, era muito mais tranquilo, era mais sossegado. O meu único medo era de ficar doente. Eu morria de medo de ficar doente, porque lá não existia saúde pública. Tudo é particular. Como eu não era americano, né, e eu não tinha a devida documentação para poder fazer o meu Social Security, que eles chamam de lá, eu estava em processo ainda dessa documentação, mas com autorização para trabalhar lá, se eu passasse em médico, eu tinha que pagar particular, seja dentista, o que fosse preciso. Mas Deus era tão bom que, graças a Deus, se eu sentisse uma dor de cabeça, porque lá, não sei se vocês sabem, você compra remédio e cigarro na farmácia. Você compra remédio básico no supermercado. Tipo, lá, Advil é o remédio base deles, é Advil e Tilenol. Então, se eu tivesse dor de cabeça, dor de barriga, era Advil e Tilenol. E passava. Porque eu tinha que rezar para não ficar doente. E assim eu fui vivendo, por todo esse tempo que eu vivi lá. Graças a Deus, doença, nem pensar. Eu vivia bem, fazia tudo que eu tinha que fazer e ia trabalhando, né? Comprava muitos supermercados brasileiros, porque eu morava perto de 2 supermercados, que muita gente que já foi para lá ou que vive lá sabe, chamado Seabra. Então ele vendia coisas de itens brasileiros quanto português. Então quando eu sentia saudade, porque eu cozinhava comidas brasileiras para eu comer, eu ia lá e comprava. E também fazia compra no supermercado americano, que era muito mais barato. Não vivia só de fast food, eu comia fast food uma vez ou outra. Tanto é que com o peso que eu fui, foi o peso que eu voltei para o Brasil. Eu não engordei 1 milímetro, 1 grama que seja. Porque eu comia comida normal, de vez em quando comia uma besteirinha ou outra, que né, ninguém era de ferro, mas eu vivia. Então assim, eu falo para você, foi um período muito bom, que eu ganhei muito dinheiro. Quando eu voltei para cá, o Brasil já tinha saído do governo Dilma, acho que estava, eu não lembro qual governo na sequência, você vê como que a gente tanto lembra de governo. Eu sou tão ligado em política que para mim, tanto faz o governo que estava presente na época. Mas eu lembro que quando eu fui, era Dilma, e quando eu voltei, não era mais Dilma, já era um outro governo. Creio que deva ser mesmo, sei lá, do PT, alguma coisa do gênero, mas enfim. Eu não me ligava em política porque quem fazia o meu dinheiro era eu, não era o político. Eu tinha que ter só condições de ganhar mais. Por isso que eu fui para lá, porque na época aqui estava meio difícil, como até nos dias de hoje, né? Tudo é muito difícil para todo mundo. E aí eu tinha muito contato com a minha mãe, nesse vai e vem, né? Telefone todo dia. E minha avó já era uma senhora de idade, muito, muito idosa. E aí minha mãe falou, olha, minha avó já tinha 82 anos, né? Era uma mulher ativa, lúcida, fazia de tudo, mas começou a adoecer com mais frequência. E minha mãe falava, olha, a sua avó está de idade, pensa bem, se você realmente você vai morar definitivamente aí, você não acha bom você vir para dar uma olhada na sua avó, porque a avó está doente, papapá. E aí ficava naquela, meu Deus, o que eu faço? Vou, não vou? Vou passear de novo, fico lá 1 mês e volto? Mas continuei trabalhando. E nisso foi se passando-se alguns meses. Aí, isso era 2017, alguma coisa assim, 18, não lembro direito. Minha mãe ligou, falando que minha avó estava começando a ficar mais doente ainda, que ela achava melhor eu ir embora, né? Porque se Deus o livre acontecer alguma coisa, eu estava lá, e para você vir assim de emergência, a passagem é muito cara. E aí foi o que eu fiz, né? Mas ainda continuei trabalhando, eu me programei para sair de lá em meados de julho, ainda eu estava em abril ou maio, continuei trabalhando, comprei minha passagem e continuei vivendo. Então, assim, minha trajetória foi essa, né? Financeiramente foi muito boa, profissionalmente também foi muito legal, conheci pessoas legais, a segurança é total,
né? Eu estava vivendo num governo que era extremamente tranquilo e mais flexível lá nos Estados Unidos. E aí, quando chegou em julho, eu voltei para o Brasil. Mas eu voltei com do intuito de ficar aqui mais 1 ou 2 meses e voltar para lá, né? Porque eu já estava com uma estabilidade. E mesmo estando aqui, quando eu cheguei em julho, minha avó já estava doente mesmo, estava andando muito devagar, já estava, tipo, meio que não estava legal. Só que os meus amigos lá falavam, você vai voltar quando? O teu emprego está garantido, porque eu tinha moradia, eu tinha emprego, eu podia ter voltado a qualquer momento. Só que aí foi se agravando, quando chegou em setembro, realmente, minha avó ficou muito ruim, né? Nós internamos ela acho que numa sexta-feira, ela ficou internada há 7 dias e realmente veio a falecer. E aí minha mãe ficou sem chão, porque minha mãe elas moravam juntas, né? Eu tenho um irmão, mas ele é casado, tem a família dele, vive a vida dele, e como ele vive até hoje, enfim, cada um tem a sua vida. Só quem era mais ligado à minha mãe e minha avó era eu. E aí não tinha como eu voltar para lá e deixar minha mãe aqui sozinha. Ela não queria ir, primeiro porque ela tem medo de avião, segundo que eu também não vou tirar ela da vida dela. Minha mãe hoje, ela já está, né, com 69 anos. Na época, ela tinha só 60 e alguma coisa, acho que não tinha nem 60 ainda, ou já tinha, não tinha. Então eu não podia tirar ela do mundo que ela vivia aqui e levar para um lugar, né, ia ser muito dispendioso para ela e para mim. E aí foi que eu acabei ficando. E aí, com tudo aquilo que eu tinha guardado de lá, trazido dinheiro, foi que eu tentei me reorganizar, né? Fazendo alguma coisa aqui, comprei carro, fui trabalhar para mim mesmo e fui me recolocando aqui no Brasil mesmo. Adaptação ao retorno aqui foi difícil. Para dirigir foi complicado. Eu tinha medo de dirigir no Brasil, porque eu achava tudo muito louco, né? Por mais que eu já tivesse dirigido aqui e vivido aqui, você se estranha quando você volta. Mas enfim, tive que me adaptar, voltar à vida normal, e aí foi que minha vida voltou ao normal, né? Trabalhando aqui, trabalhando e fazendo as coisas, mas sempre com o pensamento, será que um dia eu vou voltar para lá? Porque eu sabia que lá eu ia ganhar bem, eu ia ter onde morar, eu ia ter uma condição de vida boa. Eu era o tipo da pessoa que eu conseguia, não que eu sou consumista, mas toda semana eu ia nos outlets, eu comprava roupa, tênis, calçado, principalmente na época de inverno, que é muito mais barato por conta de eles têm que te dar condições para você se agasalhar por causa do frio. E assim, e tudo original, nada é falso. Nossa, meu carro, eu cheguei a trocar de carro lá 3 vezes. A cada 6 meses eu trocava de carro. E eu achava aquilo espetacular. Aqui eu não conseguia fazer isso nunca. Mas enfim, não me arrependo, foi uma temporada muito boa. Pretendo voltar um dia? Não sei. Porque o tempo foi passando, aí eu conheci o Sandro, foi que a gente começou a se conhecer e nós estamos juntos até os dias de hoje. Vai para 7, 8 anos nós estamos juntos. Nunca mais tive a ideia de querer ir para lá, até porque minha vida é aqui. Hoje minha mãe também é sozinha, mora perto de mim. Então acho que não convém eu querer mudar a minha vida para lá, sendo deixar ela aqui sozinha, porque eu acho que isso não é justo, né? Mas enfim, tô bem, tô feliz. Para vocês todos que estão aí no canal, essa foi a minha trajetória, foi com que eu trabalhei. Qual o conselho que eu dou, não, que eu daria para quem tem vontade de ir? Se você é solteiro ou mesmo tendo família e tem alguém para te dar o suporte, não pense 2 vezes. Vai legalmente, legalize os seus documentos, seus papéis e vai. Você vai ter uma experiência diferente, você vai ver que os ganhos é completamente diferente também, tudo, cultura é diferente, as pessoas elas são mais frias, porque o americano, por mais que amigo que ele seja de você, ele é uma pessoa fria, por ele ser muito capitalista, né? Ele não é muito família, né? Esse negócio tipo, alguém ficou doente e está internado, ele fala, ele está internado, quem vai cuidar dele é o médico, eu não sou médico. No dia da visita eu vou lá visitá-lo. Diferente da gente, né? Se a gente tem um parente que está internado, a gente quer ficar junto no hospital, a gente quer dar o suporte da melhor maneira possível. Então assim, eu voltei uma pessoa não mais fria e não calculista, mas assim, mais reticente, vamos dizer. E depois, lógico, eu voltei a me enturmar quando eu voltei para o Brasil, porque a minha cultura e a minha criação era completamente diferente da deles. Mas eu vivi a cultura e me adaptei à vivência deles, né? Então, para vocês que pediram esse vídeo está aí no canal, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que eu falei de tudo, a minha vivência lá, os meus ganhos, com quem eu morava, o que eu fazia. Eu morava na cidade de New Jersey, eu morava no bairro, era o estado de New Jersey, e eu morava na cidade de Hall.
que para mim era um bairro, mas lá eles falavam que era uma cidade, que ficava a 10 minutos de Nova York. Então, assim, eu tive uma vida muito boa e tranquila lá. Disso eu não posso reclamar, certo? Então, você que está chegando aqui no meu canal, no canal do Casal do Centro, eu sou o Alessandro, o Sandro não está aqui, mas se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu joinha, seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, hype o nosso vídeo. E claro, né, tem outros vídeos aí no canal falando sobre o Casal do Centro, a nossa vida, que nós moramos num AP de 26 metros quadrados com as nossas 2 gatinhas. Novidades vai ter nos próximos vídeos para vocês também, certo? Pros já que estão inscritos no canal, das nossas mudanças que nós vamos fazer aqui. Já vai ser rápido, vai ser bem breve. Novidades boas que eu ainda não vou dar spoiler, mas algumas coisas vocês já sabem. Outras não, mas vocês vão gostar também, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque acho que eu já falei bastante, falei que era um vídeo curto, né? E muito obrigado para você que chegou até aqui, certo? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.